Gripado, mas sem cigarro. Camaradas, bem-vindos, eu sou o Vina Guerreiro e eu quero pedir uma coisa aqui pra vocês aí. Vai dando, se inscreve no canal, compartilha aí pro teu amigo. Eu cheguei a muito custo com 7 mil, já era pra eu estar com 15 mil inscritos. Deu uns problemas no meio do caminho, mas depende de você, cara. Se você não compartilhar o vídeo na sequência, se você não ativar o sininho para receber a notificação, a gente fica para trás. E aqui a gente sempre traz elemento muito interessante para você. Não é panaceia, eu não resolvo as coisas, mas eu gosto de discutir as coisas e gosto de dar umas ideias, uns pensamentos, umas ideias novas aí. Ó, vamos para os finalmente, que é o que a gente precisa fazer aqui. É o seguinte. Eu cheguei até a anotar. O Roberto Cláudio, prefeito pelo PDT lá de Fortaleza, Ceará, ele está sofrendo um monte de ataques da Polícia Federal e da CGU, Controladoria Geral da União. Ó, para começar, vou falar um negócio aqui para vocês. E vocês podem até ver, porque tem um vídeo dele famoso aí que está rolando na internet. Dá uma olhada, dá uma procurada. CGU e PF não cuidam de questões municipais. Vou falar de uma coisa que aconteceu hoje, tá? Diário Oficial da União. Abre lá. Não acredita em mim, não. Abre o DOU e vê lá como é que tá. Tem páginas e mais páginas de substituição dentro da Polícia Federal de um membro que sai dessa parte da estrutura da PF, do organograma da PF, e vai para cá. Outro cara que vem para cá, vai para cá. São praticamente 50 mudanças dentro da Polícia Federal, tá? De cargos-chave, de assessor. Então tem muito cara que está sendo transferido de um estado para outro. Está havendo um remecanismo, uma mecanização dos interesses do Bolsonaro. E também serve ao expediente de, colocando só isso da Polícia Federal na capa do DOU, né, nas páginas do DOU, você não vai precisar fazer outras menções lá dentro do DOU, porque não vai caber. Para pensar. Bolsonaro é malandro, cara. Esse é um malandro. E aí, ele não engoliu o que aconteceu do Cid Gomes ter feito o lance com a retroescavadeira. E aí o que ele fez? Ele vai começar a dar troco no PDT lá do Ceará. Porque foi dali que foi desarticulado o esquema de miliciamento das polícias militares por todo o país. Foi por causa do Cid Gomes. Quase que ele morre por causa disso. Quem que era o cara que estava lá e que foi parabenizar lá os PMs? O cara da Força Nacional. É o marido da Carla Zambelli. A Carla Zambelli que hoje, inclusive, recebe notícia crime do próprio PDT por conta de tráfico de influência. Como é que essa mulher sabia que iriam fazer essa devassa em cima do Witzel? Amanhã vai ser no Dória? E ó, nós não estamos defendendo o Witzel nem Dória. Esses caras não são do nosso lado. Só que estão pelo menos praticando a ciência. Mesmo sendo dois governos vagabundos. Eu não gosto desses governos. Mas eles estão praticando a ciência. Isso incomoda o Bolsonaro. Esses caras, que bom que o Witzel e Dória não estão entrando no esquema fascista do Bolsonaro. Eles continuam sendo nossos adversários, mas pelo menos eles estão ainda dentro do campo político. Bolsonaro já não é mais a política, ele é a não política. É tudo isso que a própria mídia criou. Mídia essa que hoje está indo em cima do Witzel, aplaudindo pra caramba o que está acontecendo com o cara, quando é um absurdo. Não um absurdo o Witzel responder pelos atos de mal feito, coisa nesse sentido, mas a forma como é espetacularizado na mídia. Com isso você não tem que concordar. Você não pode concordar com um negócio desse. Como estão fazendo a mesma coisa com o Roberto Cláudio lá. Como fizeram a mesma coisa do PDT também, o prefeito de Niterói há algum tempo atrás. Espetacularização da mídia, falando que o cara era bandido. Foi inocentado. E aí, como é que o cara reagrupa a reputação dele, a relevância dele? Você consegue me explicar? Eu digo que não tem como. É muito complicado. Mas é ano de eleição municipal. E a mídia está com um olho no Bolsonaro, no padre, e outro na missa. Eleições municipais. A mídia tem lado. Não é necessariamente um lado do popular, do povo. O Roberto Cláudio não fez nada de errado. Para começar. A CGU não cuida disso. Por que a CGU, que é a Controladoria Geral da União, não pegou o Bolsonaro deixando o Trump sequestrar produtos brasileiros comprados aqui pelo Brasil? Ou o próprio Bolsonaro
atrapalhar o Dino, de quem eu já não gosto mais, o governador lá do Maranhão, porque ele fez compras para lá, para o Maranhão. E o Ceará também fez compras, o Camilo Santana também fez compras para o Ceará. E algumas desses equipamentos vão ser repassados para Fortaleza. O Bolsonaro impediu. O Bolsonaro não deixou fechar o aeroporto em Fortaleza, há algum tempo atrás. Agora o Trump está falando que brasileiro não entra mais lá. Até quando o Bolsonaro vai andar curvado pro Trump enrabar ele? Até quando? Não faz sentido. O Roberto Cláudio, as acusações, as denúncias é que ele tem EPI, que está superfaturado. Os EPIs nem chegaram lá. Nem chegaram. E quem cuida desse tipo de coisa é o MP. É o MP do Ceará. CGU tem que controlar as coisas da União, não dos entes federativos abaixo da União. Esses caras estão fora da casinha. Esses remanejamento de pessoal é para substituir gente que não é pró-Bolsonaro da PF. A PF está sendo transformada numa polícia do Bolsonaro. Isso é um vagabundo que tem que ser derrubado rápido. Seja como for. Você está preparado, camarada? Seja como for, viu? Porque daqui a pouco, com todas essas substituições, o que ele vai começar a fazer é ir buscar gente como eu em casa. E eu não vou estar mais aqui para fazer vídeo para você. Começa a se preparar, velho. Vai ter camarada teu que vai sumir. Já falei disso legal, né? 40 anos, hein, da Carta de Lisboa, a carta que funda o Partido Democrático Trabalhista. 40 anos, cara. E lá vai pedrada, hein? 41, na verdade, né? Porque foi em 79. Não foi? Ou foi em 80? Ó, no Wikipédia do PDT, então vai lá e muda. Tá dizendo que o partido foi fundado em 17 de junho de 79. Então seriam 41 anos, não 40. Mas o PDT Nacional, então eu vou ter que confiar no PDT Nacional, disse que é 40 e eles não colocam como base de fundação quando o TSE daquele momento dá o nome do partido, dá tudo certinho, o número e tal. Não, eles dizem que é da carta, não da Carta Testamento, que esse é outro documento fantástico, mas da Carta de Lisboa. Tá dizendo lá 40. Então eu vou ficar com o que o Manuel Dias escreveu lá. Mas tem essas querelas aí para discutir. Agora, parabéns ao PDT, porque dentro dos partidos da oposição é o único que está fazendo mais força, não é o único que está fazendo força, o único que está fazendo mais força para institucionalmente retirar o que é desproporcional em relação ao governo Bolsonaro, a certas instituições. Tá? E, naturalmente, até por uma questão histórica, nós vamos ter um embate total junto ao fascismo e a essa corja que ocupou ali uma parte das Forças Armadas, né, principalmente no Exército, que ocupou aí a presidência da República, essa mídia que é nefasta, que sempre andou em conluio com esses caras, que agora só não está andando em conluio com esses caras, porque esses caras não estão se bicando, mas a mídia não significa que ela esteja do lado da gente. Para pensar nesse tipo de coisa, camarada. A gente já foi derrotado em 54, suicídio do Getúlio. 10 anos depois, aliás, antes, 61, 62, não deixaram o João Goulart voltar para o poder, porque ele era o presidente. Foi eleito por uma chapa diferente, mas ele era o presidente. Ah, vamos surgir então com um negócio de primeiro-ministro aí, Tancredo Neves, tá, beleza. Depois fizemos o plebiscito. Voltou o poder para o João Goulart. 2 anos depois derrubam o cara num golpe. Ele não quis cingir a nação de sangue, fraturar, né, a nossa sociedade brasileira, deu no que deu, tudo bem, temos que respeitar, porque é a visão dele, ele era o cara que mandaria nesse sentido ou não. Perdemos. Redemocratização, golpe no Brizola, não deixam ele reorganizar o PDT na anistia, o PTB. Dão para uma sobrinha neta do Vargas, do Getúlio. Ivete, bom, olha onde está o PTB, na mão de quem que está hoje, está na mão do governo Bolsonaro, é o Roberto Jefferson. O mesmo do Mensalão, esses caras aí. Fundamos o PDT. São muitas derrotas que nós tivemos para esse setor. E é um setor específico, não é a direita como um todo, é um setor específico da direita. E tivemos derrotas também para um setor hegemônico da esquerda, PT.
Hoje, editorial, inclusive, do Estadão, se você não tem como eu, né? Se você não é assinante do Estadão, coloca assim, outline.com, outline.com, pega como é que eu vou abrir aqui? Pega o No Thanks, pega aqui, ó, Nascidos um para o outro, esse é o nome do editorial. Nascidos um para o outro, põe Estadão e tá lá um comparativo entre Bolsonaro e o Lula. E eu vou pegar aqui porque eu já dei o meu outline.com, só vou ler essa parte para vocês aqui. Jair Bolsonaro e Lula da Silva unem-se como siameses, né, como gêmeos, né, então. Enxergam o mundo e seu papel nele da mesmíssima perspectiva. Tudo o que fazem diz respeito exclusivamente a seus projetos de poder, nos quais o Estado, com E maiúsculo, e o povo deixam de ser o fim último da atividade política e passam a ser meros veículos de suas aspirações totalitárias. Bom, eu só discordo de uma coisa, o Lula é covarde para ser totalitário, o Bolsonaro não. O Bolsonaro é louco o suficiente para achar que ele consegue algo assim. Mas gostei desse editorial do Estadão, né, que também não é nosso companheiro de percurso no mundo trabalhista, muito pelo contrário, né? Mas gostei, porque eles começam a reconhecer que o Lula e Bolsonaro são fontes, eles não dizem aí, né? Infelizmente eles não têm essa coragem que eu tenho de dizer. Bolsonaro e Lula foram criações militares, de um setor específico dos militares. Eles sempre trabalharam para um agente que não era eles próprios. Eles são como agentes mesmo, de algo maior que vem por trás deles. Muito parecido com o que o Brizola falava, que Lula e Fernando Henrique vêm ambos por caminhos diferentes, mas servindo ao mesmo senhor. Acotovelam-se para servir ao mesmo senhor. Neoliberalismo. Bolsonaro não é diferente disso. Bolsonaro não é covarde a ponto de tentar instalar, até porque se ele não conseguir lograr êxito nisso, ele está ferrado, ele vai preso, ele e os filhos. Então ele vai estender a corda até o fim, para implementar um projeto fascista, só que um projeto fascista do século XXI. Estão tentando comparar o Bolsonaro com o Maduro. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Bolsonaro não tem nada de chavista, ele admirava Chaves, é diferente. Ele não é chavista. Só que ele vai usar métodos chavistas, que foram usados lá, só que pela direita. Aliás, isso é uma técnica velha. O Olavo de Carvalho odeia Gramsci, mas ele é mais gramsciano que o próprio Gramsci. Vocês entendem isso? O Steve Bannon diz que era um leninista de direita. O Exército chama o Bolsonaro de trotskista de direita. Elemento subversivo. Para pensar. Tem muita coisa no jogo. A gente tem que conversar mais. Só que agora chegou a hora de eu dar tchau para vocês. Então, legal. Você curte aí, você dá o ilegal se você não gostou, você comenta aí embaixo no final e você pega na minha rede social. E um abacate, Lisboa, em nome do trabalhismo brasileiro. Um abraço.